amores do terceiro ano, bom dia para os meus amores da manhã, boa tarde para os nossos amores da tarde. Segundou, galera, mais uma semana aí iniciando com a graça de Deus. Vamos lá? Hoje teremos aula de português, onde nós iremos falar sobre um poema narrativo, tá? O que é um poema narrativo? Quando a gente fala em narração, é alguém contando uma história, um poema, tá? Então, quando vocês ouvirem essa palavrinha narração, é alguém que está narrando alguma coisa. Para entender um pouquinho melhor, futebol. As meninas, né, gostam de futebol, algumas meninas também. O narrador que está lá narrando futebol, né? Então, esse é um tipo de narração. Só que aí lá ele está narrando o jogo de futebol. Na história também tem o seu tipo de narração. É quando uma pessoa conta uma história. Deu para entender? Certo? Então ficou bem claro aí o que é uma narração, né? Um texto narrativo é quando alguém conta uma história, tá? É como se eu estivesse contando a história de alguém, tá? Mesma coisa do futebol. Lá o Galvão Bueno, né, que costuma lá ficar narrando os futebols, né, os futebols, tá? Então lá ele está fazendo a sua narração. Então o texto narrativo é isso, é quando alguém conta uma história, tá? E em história nós iremos falar sobre lazer. Como assim, tia, lazer? Seus tempos, né, o final de semana passamos agora. Tenho certeza que vocês brincaram, curtiram aí com a família, não é? Então, é o seu tipo de lazer. Como assim? Nós temos alguns parques ao ar livre, né? Aqui nós temos a Quinta da Boa Vista, temos o Parque Lage, temos o Jardim Botânico, que são áreas verdes, arborizadas, onde as famílias ali se reúnem para quê? Para fazer um piquenique, para as crianças se divertirem, jogarem uma bola. Então, em história, nós vamos falar sobre isso, sobre alguns locais de lazer do tempo antigo e nos dias atuais de hoje, tá? E no trajeto nós vamos fazer aquela reflexão onde nós fazemos sobre os conteúdos estudados e aí vocês vão lá marcar, né, a carinha que mostra o aprendizado de vocês, aquele conteúdo onde vocês gostaram mais de aprender, onde vocês tiveram mais curiosidade, gostaram, se interessaram, e aí vocês irão comentar um pouquinho sobre esses conteúdos, tá? Um deles é o ODS 13, tá? Que foi aquela pesquisa que a tia Mirinha falou para vocês pesquisarem e fazerem aquele desenho substituindo a imagem original, tá? E o outro é o efeito estufa, que foi também o trabalho feito aí para vocês estarem fazendo, analisando. Então a reflexão hoje do trajeto I vai ser sobre isso, tá? Bom, então vamos começar. Peguem o livro de vocês de português, que nós iremos começar por português, tá bom? Então vamos lá, deixem o material de vocês aí separados e a nossa explicação já vai começar. Ao falarmos em narrar, narração, logo nos lembra a ideia do ato de contar histórias, sejam essas verdadeiras ou não. E para que essa história tenha sentido, ela precisa atender a alguns critérios específicos no que se refere aos elementos que a compõem. Vamos ver algum deles. Enredo, o que acontece na história. Personagens, quem participa da história. Narrador, quem narra a história. Tempo, quando a história acontece. Espaço, onde a história acontece. O poema narrativo é um texto que narra uma história em versos, com personagens, narrador, tempo e espaço. Geralmente é mais extenso que outros poemas. Bom, então vamos lá. Depois que vocês viram o vídeo aí, né, entenderam um pouquinho melhor sobre a narrativa, né, sobre o que é contar um poema, uma história, enfim, tá? Então agora vamos para as nossas atividades. Você vai ler um poema narrativo. Observe as características do texto. Você sabe por que esse texto é um poema? E por que ele é narrativo? Então vamos lá? Acompanhe a leitura junto comigo, tá? Achei um relógio. Achei um relógio, gritava Janjão.
pulando e cantando com ele na mão. Achei um relógio com uma corrente. Que belo, agora sou gente. E pondo ao ouvido a joia, a escutava fazer tic-tac e mais se alegrava. Porém, de repente, medita Janjão. Não é o que ele diz-me, Janjão é ladrão? Próxima página. E logo na rua se põe a correr. Quem era seu dono? Tentando saber. Ao cabo descobre que fora um criado que o tinha perdido havia um bocado. Entrega-lhe logo, e ele ao patrão o leva e agradece ao bom do Janjão por tê-lo livrado de um susto e de um pito. Não acham, meninos, esse é um ato bonito? Então, acabamos de ler aqui um poema falando aí, relatando a história do Janjão e do relógio, E aqui embaixo, circule no texto as palavras que você não conhece. Então, aquelas palavras que vocês nunca ouviram falar, nunca leram, vocês vão circular essas palavras no texto, tá? Depois, qual dessas palavras você conseguiu entender, mesmo sem conhecê-las? Então, de acordo com a leitura aqui do texto, tá? Vocês, mesmo não conhecendo algumas palavras, vocês conseguiram entender o que essas palavras querem dizer? Ficou curioso para pesquisar o significado de alguma palavra específica? Qual? Então, aqui, das palavras que vocês ouviram, das palavras que vocês leram, vocês ficaram curiosos em saber o significado delas? Se sim, vocês vão escrever aí embaixo qual foi essa palavra que vocês ficaram curiosos em descobrir o seu significado, tá? Então, vamos lá, próxima página. Por dentro do texto. Converse com os colegas e com o professor. Qual é a história contada no poema? Achei um relógio. Então, a história está falando do quê? Do que está contando a história do poema? Está falando do quê? Sobre o relógio, bonito, de corrente, todo enfeitado, todo bonito. Então, a história se trata do relógio, E quem é Janjão? Janjão é o menino que achou o relógio, Você concorda que Janjão fez um ato bonito? Por quê? Ou seja, qual foi o ato que Janjão fez na história, Esse ato que ele fez foi um ato bonito, O gesto que ele fez foi um gesto bonito, de acordo com a história, de acordo com o texto, sobre a história do relógio que ele achou e tudo mais. Vocês acharam que foi um gesto bonito de Janjão? Quem são os personagens dessa história? Então, aí vocês leem de novo, tá? Se vocês já sabem, é só escrever aqui embaixo quem são os personagens da história contada no poema. E vocês vão escrever o nome dos personagens aqui. Numere os fatos na ordem em que ocorreram. Então, aqui vocês irão numerar essas frases aqui de acordo com os fatos ocorridos na história, tá? A primeira frase, número 1, depois número 2, número 3, número 4, de acordo com a história contada, tá? Janjão devolve o relógio ao criado que havia perdido. Este, por sua vez, entrega ao seu patrão. Então, de acordo aí que essa frase aqui vai ficar em que numeração? Janjão procura o dono do relógio para devolvê-lo. Janjão encontra um relógio e fica muito contente. De repente, Janjão se dá conta de que não deve ficar com um objeto que não é seu. Então, de acordo com a história, vocês irão enumerar os fatos ocorridos de acordo com o tempo da história, tá? Aquela frase que ocorreu primeiro, então vocês vão colocar o número 1. A frase que ocorreu em segundo, número 2, e assim em diante, tá?
Poema narrativo é uma composição literária formada por versos que narram uma história. Geralmente, o poema narrativo apresenta um narrador, que conta a história, e personagens que vivenciam os acontecimentos, tá? Então, poema narrativo é isso, é uma pessoa contando uma história, tá? Nela contém os personagens, contém toda uma história, uma vivência aí da história, sobre o que o narrador está contando, tá? No caso aí, foi a história do Janjão que achou o relógio. Releia esta estrofe. Achei um relógio, gritava Janjão, pulando e cantando com ele na mão. Circule a fala do personagem. Então, aí vocês irão circular a frase em que está sendo falada por Janjão. Qual é a frase que Janjão falou? Vocês vão circular. Depois, sublinhe a fala do narrador, ou seja, o narrador é quem conta a história. Então, dessas aí, qual é a frase que vocês identificam como o narrador? Como se vocês estivessem narrando, contando a história. Que frase é essa? Vocês vão passar uma linha embaixo. Depois, que sinal de pontuação marca a fala do personagem? Então, aí, qual é o sinalzinho? Lembra que nós estudamos sinais de pontuação? Qual é esse sinal que indica a fala desse personagem? E aí, vocês irão colocar o nome do ponto aqui embaixo. E que outro sinal poderia ser usado? Então, que outro sinal eu poderia ter usado para identificar a fala do personagem? Coloquem aqui que sinal seria esse. Página 49 e última de hoje de português. Quantas estrofes tem o poema? Então, vamos lá. Vocês vão voltar no texto, tá? E vão ver quantas estrofes tem. Tia, o que é estrofes? É um conjunto de versos. Vocês vão ver quantos conjuntos ali, um vai rimando com o outro, um vai ligando com o outro, e aí vocês vão contar quantas estrofes tem no poema, tá? Quantos versos tem cada estrofe? Então, vocês a mesma coisa. Vão voltar lá no poema, vão ver quantos versos tem nas estrofes que vocês marcaram aqui em cima, tá? De acordo com a quantidade de estrofes, vocês vão saber quantos versos tem dentro da quantidade de estrofe que vocês marcaram aqui em cima, tá? Depois, pinte as rimas no poema. Vocês vão voltar lá no poema, vão pintar as rimas. O que é rima? É quando uma palavra rima com a outra. Por exemplo, panela, bela, chão, colchão, deixa eu ver uma outra aqui, lua, rua, tá? Então, rimas são isso, é quando uma palavra rima com a outra, uma frase rima com a outra, tá? E é isso que vocês vão fazer, vocês vão pintar as rimas do poema. Em que versos das estrofes as rimas aparecem? Mesma coisa, voltem lá no poema e aí vocês vão ver as estrofes que rimam e vão colocar aqui aonde quais são os versos que estão rimando no poema, tá? Depois, na sua opinião, a história narrada no poema se passa nos tempos atuais? Explique. A história que foi contada, né, do Janjão, que encontrou o relógio, você acha que essa história foi passada nos tempos de hoje? Se vocês acham que sim, vocês vão explicar o porquê. Se acham que não, vão explicar também o porquê, tá? Depois, de olho na língua. Releia esses versos. Achei um relógio com uma corrente. Que belo, agora sou gente. O que significa ser gente nesse trecho? Então, o que o Janjão quis dizer quando ele usou essa frase, agora sou gente? O que quer dizer isso? Não ser um bicho ou ser uma pessoa respeitada? De acordo com o texto, o que ele quis dizer quando ele usou essa expressão? Agora sou gente, né? E aí vocês vão marcar um xizinho naquela resposta que mais se identifica com ser gente. Na sua opinião, o respeito das pessoas em relação a Janjão deve ser associado ao fato dele ter um objeto valioso? Por quê?
Então, o que vocês acham? Será que as pessoas realmente têm valor pelo que elas têm, pelos que elas possuem? Qual a opinião de vocês a respeito disso? E aí vocês irão colocar a opinião de vocês aí, tá? Só que aqui no caso estamos falando de Janjão, tá? O narrador termina a história perguntando: não acham, meninos, esse ato bonito? A quem o narrador se dirige nesse trecho? Então, voltando lá no poema, tá? Procurem aí essa frasezinha onde falam: não acham, meninos, esse ato bonito? O narrador está falando sobre quem? A quem o narrador está se referindo quando ele fala essa frase aí? E vocês vão explicar aqui a quem o narrador está se referindo, se dirigindo quando ele falou essa frase aqui, tá? Bom, aqui terminamos português, tá? Agora peguem o livro de história de vocês e abram na página 18. Bom, e em história, te deixou a página assim bem aberta, né? Imagem bonita, porque hoje nós vamos falar sobre lazer, tá? Vamos falar um pouquinho sobre esse espaço agradável que todos nós gostamos, curtimos, né? De estar aí ao ar livre com a nossa família, com os nossos amigos queridos, curtindo, né? O nosso momento de folga, o momento aí em que podemos curtir as nossas famílias, né? Então hoje nós iremos falar sobre lazer, tá? Vocês vão ver um pequeno vídeo agora falando um pouquinho sobre isso e daqui a pouquinho a tia vai voltar com a explicação para vocês. O lazer na cidade do passado e do presente. Uma parte do nosso tempo é utilizada para o descanso e o divertimento. Chamamos a isso de lazer. Em nossa cidade, podemos notar diversos espaços que são reservados para os momentos de diversão e lazer. De acordo com a preferência, cada pessoa utiliza alguns espaços mais do que outros. Observe quais são os locais preferidos de lazer desses moradores de São Paulo. No meu momento de lazer, eu gosto de andar de skate, gosto de frequentar praças. Nos meus momentos de lazer, eu gosto de estar indo numa praça, né? Vendo as árvores, vendo a natureza, e nos domingos eu gosto de estar indo no cinema. O que eu mais gosto de fazer na hora de lazer é praia e praça. Ir na praça, teatro, coisas do tipo. Eu pratico esporte em ambiente fechado, né, numa academia, e moro aqui na praça, né? E eu, quando tenho tempo, eu dou uma passadinha aqui, seja para pegar o sol da manhã, seja até para fazer uma caminhada, e gosto bastante de lugares públicos. Prefiro os lugares públicos abertos aos lugares fechados. Você pode observar que os moradores citaram vários tipos de lugares. Espaços públicos abertos, como parques, praias e praças, os quais todas as pessoas têm o direito de frequentar. E também espaços privados, que são de propriedade de pessoas ou empresas, como shoppings, academias e cinemas, mas que são locais acessíveis ao público mediante o pagamento de taxas de entrada. Mas será que os locais de lazer sempre foram assim? Vamos olhar mais de perto um espaço público de lazer, a praça. Essa é a Praça da República em 2017. Observe como as pessoas utilizam o espaço para realizar atividades relacionadas ao lazer, como relaxar com uma massagem e passear de bicicleta. Também podemos observar artistas de rua tocando instrumentos nos arredores para divertir as pessoas que passam pela praça, mostrando sua arte a elas. Porém, a praça também pode ser apenas um local de passagem, uma rota para quem vai para a escola ou para o trabalho. Vamos voltar um pouco no tempo para investigar as formas de lazer na Praça da República há mais de 100 anos. Essa é a Praça da República em 1910. Preste atenção em como as pessoas observam o lago e a paisagem da praça. Veja como todos estão parados contemplando o ambiente ao redor, diferentemente da maioria das pessoas que passam pela praça atualmente. O lazer também pode ser um momento de socialização, e a praça desse período oferecia a oportunidade de reunir amigos e famílias. Oferecer lazer também é uma forma de trabalho, e o tocador de realejo divertia os passantes da praça.
O realejo é um instrumento musical que toca uma canção quando a manivela é girada. A música do realejo era uma das trilhas sonoras que acompanhavam os momentos de lazer. Em 100 anos, parte da arquitetura e estrutura da praça permaneceu, mas podemos notar diferentes modos de vivenciá-la. Assim como a praça, o cinema também passou por mudanças. Atualmente, as salas de cinema estão, em grande parte, dentro dos shoppings e abrigam cerca de 200 lugares cada uma. A experiência de assistir a um filme hoje em dia pode ser realçada por tecnologias como 3D e 4D, que podem oferecer até mesmo o cheiro de elementos que estão na tela. No passado, a experiência de assistir a um filme na telona era bem diferente. Há cerca de 100 anos, as primeiras grandes salas de cinema foram formadas em teatros que foram adaptados para a exibição de filmes. Por isso, os espaços podiam conter mais de 1000 pessoas e muitos dos espectadores assistiam aos filmes do alto de mezaninos. Os filmes eram todos em preto e branco, e no começo do século passado não se ouviam os diálogos entre os personagens. Assista a um trecho do filme Fragmentos da Vida, de 1929, e observe como os atores movem os lábios, mas as falas aparecem descritas entre as cenas. Em muitos lugares do Brasil, ainda encontramos os cinemas de ruas, que foram construídos em prédios grandes e imponentes no passado, como esse cinema no centro de São Paulo, que mantém o prédio e a fachada originais, mas possui salas de cinemas modernas. Como você pode observar, no espaço público ou privado, os locais de lazer se modificam e se reinventam com o passar do tempo. Bom, então vamos lá? Lazer em outros tempos. Os momentos de lazer são importantes para todos, pois envolvem atividades feitas para descansar e relaxar. Essas atividades podem ser realizadas em espaços públicos ou privados. Os parques localizados nas cidades são locais públicos, muitas vezes com áreas de preservação ambiental, onde as pessoas podem fazer piquenique, caminhar e brincar. Aqui, por exemplo, nós temos a Quinta da Boa Vista, tem o Parque Lage, que são ambientes, Jardim Botânico, que são ambientes que têm preservação ambiental, muito verde, um espaço assim maravilhoso realmente para fazer um bom piquenique, Então, quem ainda não conhece esses lugares e tiverem oportunidade, reúnam aí a família um dia que puderem, claro, esperar um pouquinho passar essa pandemia aí, para curtir, que realmente é um ambiente maravilhoso, tá? Para a criançada correr à vontade, jogar bola, soltar pipa, e é muito bom, tá? Então vamos lá, voltando aqui. Quando os aparelhos eletrônicos não eram tão utilizados, as pessoas se divertiam de outras formas. Ir à praia, nadar no rio, conversar com os vizinhos na rua, são algumas das formas antigas de lazer praticadas até hoje, que hoje a gente vê até muito pouco, Hoje a tecnologia aí tomou conta aí que a criançada, até mesmo os adultos, poucos vemos na rua brincando, ou conversando com algum vizinho. É mais fissurado lá no celular, no tablet, Então a tecnologia aí chegou, algumas para facilitar a nossa vida, para nos ajudar, mas às vezes em certos momentos atrapalha um pouquinho, tá? Então vamos lá. Rádio e televisão. O surgimento de aparelhos eletrônicos mudou o cotidiano e as formas de lazer das pessoas. Em 1922, aconteceu a primeira transmissão de rádio no Brasil. Era comum famílias, vizinhos e amigos se reunirem para ouvir músicas, novelas, peças de teatro, noticiários e programas de humor e de esporte. Isso porque nem todos conseguiam comprar um aparelho de rádio, que na época, além de caro, era pesado,
grande e difícil de ser transportado. Em 1950 foi a vez da primeira transmissão de televisão no Brasil. Além disso, aí que a tia se perdeu. Assim como os rádios, os primeiros televisores eram caros, pesados e grandes. As imagens eram em preto e branco. Somente em 1972, os programas passaram a ser exibidos em cores. As pessoas costumavam pescar, brincar, nadar e remar no rio Tietê, em São Paulo. Na fotografia, pessoas remando no rio Tietê no final da década de 1910. No presente, a poluição impede a realização dessas e de outras atividades em muitos trechos desse rio. Isso é verdade, né? Vocês, como crianças, acompanham um pouco o noticiário, mas realmente o rio Tietê hoje é impossível essa prática aí nesse rio, né? Hoje o rio é totalmente poluído. Então vamos lá. Você sabia? Fones de ouvido. Os fones de ouvido surgiram na década de 1940, mas a popularização de seu uso é bem recente. Eles permitem que uma pessoa veja televisão, converse utilizando computadores e outros aparelhos e ouça música individualmente, impedindo a interferência de sons do ambiente. Geralmente quando vocês não querem que o som que vocês estejam ouvindo se propague no ambiente, só você quer ouvir, coloca lá o fonezinho de ouvido, porque só você está conseguindo ouvir o que está sendo passado, tá? Vocês vão assistir, tá? Um pequeno videozinho falando sobre o surgimento do rádio, tá? E depois vocês vão responder as perguntas aqui embaixo, tá bom? Então vocês vão ver agora o vídeo, tá? E depois a tia volta com as explicações. O rádio foi inventado no final do século XIX, mas só se popularizou no Brasil na década de 1920. Em 1923, surgiu a primeira emissora nacional, a Rádio Sociedade, localizada no Rio de Janeiro. Até a chegada de Getúlio Vargas ao poder em 1930, as rádios eram proibidas de veicular publicidade. Elas transmitiam só noticiários e programas de interesse educativo. Isso começou a mudar quando Vargas assinou decretos que permitiram a exploração comercial do rádio. Ele percebeu que o veículo tinha potencial para ser um importante meio de divulgação das realizações de seu governo e de suas ideias políticas. Assim, em 1940, Vargas decretou a estatização da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. À medida que as cidades cresciam e a industrialização se expandia, o rádio servia cada vez mais como difusor do modo de vida moderno. Os valores da sociedade de consumo eram transmitidos à população por meio de propagandas e de notícias internacionais preparadas por agências estrangeiras. Para conseguir anunciantes, as emissoras precisavam lutar pela audiência. Os programas que mais atraíam ouvintes eram as radionovelas, os eventos esportivos, os programas humorísticos e os musicais. As radionovelas, em especial, conquistaram o público que acompanhava diariamente o desenvolvimento da trama e do destino dos personagens. Porém, no final da década de 1950, o rádio foi perdendo espaço para um novo meio de comunicação, que aliava som e imagem, a televisão. Atualmente, rádio e televisão disputam espaço com outras tecnologias que também informam e divertem, como a internet, os celulares e os tablets. Qual era a relação entre o rádio e as propagandas? Atualmente, você acha que as propagandas são divulgadas? Qual é a sua opinião a respeito? C.
Que tipo de aparelho eletrônico você utiliza nos momentos de lazer? Como você utiliza? Então, vocês vão responder essas questões aí, tá? Depois aqui nós vamos para a página 22. Continuaremos falando sobre lazer, tá? As pessoas podem ter momentos de lazer em espaços criados com esse objetivo ou que acabaram sendo transformados para desempenhar essa função. Alguns parques, por exemplo, foram planejados desde o início como espaços de lazer, como o Parque da Cidade em Brasília, Distrito Federal. Outros foram criados ou transformados ao longo do tempo, mantendo áreas de preservação ambiental, como é o caso dos parques nacionais. Alguns espaços de lazer também podem estar próximos a monumentos ou locais históricos importantes para a identidade de uma comunidade ou de um povo, como o Parque Histórico Nacional das Missões, em São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. Aqui nós temos um exemplo, ó. O Parque da Cidade foi criado em 1978 com a intenção de ser um espaço recreativo para as crianças. Oferece diversas opções de lazer, como quadras, lagos, pistas de patinação e ciclismo. Na foto, a pessoa passeia de bicicleta no Parque da Cidade em Brasília, e essa foto é de 2016. Aqui nós temos o outro. No ano de 2009, foi criado o Parque Histórico Nacional das Missões, no estado do Rio Grande do Sul. Nesse parque estão localizadas construções erguidas entre os séculos 17 e 18, onde viveram religiosos e indígenas. Essas construções contam parte da história da ocupação do sul do Brasil. A imagem retrata as ruínas da igreja de São Miguel das Missões, que faz parte do sítio histórico São Miguel Arcanjo, em 2012, tá? Então aí para vocês verem aí, ó, vamos para a próxima página. Vamos lá. Leia o texto e responda as questões. Em 1867 foi inaugurada na cidade de São Paulo a Estação da Luz, por onde circulavam trens que transportavam pessoas e mercadorias. Ao longo do tempo, a construção foi sendo modificada e ampliada. Em 2006, em parte da estação, foi instalado o Museu da Língua Portuguesa, onde os visitantes podiam passear e conhecer o prédio histórico, consultar livros, ouvir e contar histórias de vida, participar de atividades educativas e descobrir a origem e o uso de milhares de palavras do tupi, da língua portuguesa e de outros idiomas. Está fechado desde 2015, quando ocorreu um incêndio em suas dependências para a reconstrução e a reorganização do espaço, que é esse museu aqui, como vocês estão vendo, tá? Ó, Estação da Luz, São Paulo, 2016. Então, vamos lá. Grife no texto as seguintes informações. Grifar é vocês passarem um lápis como se vocês estivessem sublinhando, tá? Onde está localizado o museu? Ou seja, o museu se encontra em que lugar? Qual é o lugar, qual é o estado que está localizado o museu? Então, vocês vão sublinhar onde está. Ou, tá, se vocês tiverem um marca-texto, peguem um marca-texto e passem na localização do museu. Quais atividades os visitantes podiam realizar no museu? Então, a mesma coisa. Peguem um marca-texto, um lápis de cor, para vocês poderem fazer, grifar, tá? Então, quais as atividades que as pessoas podiam fazer dentro do museu? Então, vocês vão grifar e sublinhar no texto aqui. O Museu da Língua Portuguesa é um exemplo de como os espaços são transformados para abrigar atividades de lazer. Por quê? Converse com os colegas e com o professor a respeito, tá? Então, vamos lá. Por que o museu é um exemplo como espaço transformados? Por quê? Porque construções antigas fazem reformas, né? Às vezes acontece acidente como foi ocorrido aí, né? Um incêndio.
tá? Então são espaços que acabam sendo transformados para dar lugar a outras coisas, né? A outros espaços de lazer, teatros e outras coisas mais, tá? Bumerangue, isso aqui é uma atividade que vocês irão fazer, tá? No caso, uma atividade de casa, certo? Então vamos lá. Volte à abertura da unidade. Ela apresenta pessoas em momentos de lazer em um parque. Escolha um espaço de lazer frequentado por sua família e pesquise sobre ele. Prepare uma apresentação para contar a seus colegas um pouco da história desse local. Para isso, siga o roteiro abaixo. Nome do espaço, data em que foi criado, transformações do local ao longo do tempo, tá? Então, vocês irão fazer uma pesquisa sobre um local de lazer que vocês costumam ir com a sua família, seja praia, shopping, parque, museu, praça, enfim, tá? É um espaço onde vocês costumam ir frequentar junto com a sua família para ter aquele momento de lazer, todo mundo junto. E aí vocês irão fazer uma pesquisa, tá? O nome do local vocês vão colocar, a data em que foi criado, em que surgiu e as transformações que foram feitas ao longo do tempo, tá? Então essa aí vai ficar para a atividade de casa de vocês. Peçam ajuda aí de algum familiar para vocês estarem realizando essa atividade, tá bom? Bom, história encerramos por aqui. Vamos agora para o trajeto na página 24. Bom, e no trajeto aquela reflexão, né, que a gente sempre faz ao final de cada estudo, tá? Então vamos lá. Reflexão sobre os aprendizados. Reflita sobre o encontro do trajeto realizado até agora e marque a figura que melhor representa seu aprendizado em cada atividade. Depois, siga as orientações do professor para preencher os demais quadros. Então vamos lá, atividade, como você se sentiu ao aprender e como você se sentiu em trabalhos em grupo. Aula invertida, o objetivo de desenvolvimento de sustentável ODS, tá? Que foi aquele que a tia Mirinha explicou para vocês sobre a pesquisa que vocês teriam que fazer, né? Porque eles estavam em inglês, vocês teriam que transformar para português e fazer um outro desenho representando aquela mesma figura, tá? Como que vocês se sentiram ao fazer essas atividades e como vocês fizeram, né? No caso aí o grupo de vocês é a sua família, tá? Como vocês se sentiram ao estar realizando junto com a família de vocês. E aqui a pesquisa do efeito estufa, como que vocês se sentiram ao realizar esse experimento, essa experiência, e vocês irão marcar aqui como foi que vocês sentiram, tá? Depois, sobre qual assunto fiquei curioso para aprender mais? Então, de acordo com os estudos que nós fizemos até a data de hoje, vocês irão escrever aí sobre aquele assunto que vocês mais gostaram, né? Se envolveram mais, tiveram mais vontade de aprender. Vocês irão escrever aí qual foi esse assunto, qual foi esse tema, tá? Próxima página 25. Então, aqui vocês irão colocar o que aprendi de mais importante e quais foram as minhas maiores dificuldades, tá? Então, vocês irão escrever aqui sobre o que foi mais importante, que vocês acharam o assunto mais importante que foi abordado nas aulas, e vocês irão escrever aqui, tá? Que assunto foi esse que vocês aprenderam e vocês acharam muito importante. E quais aqueles que vocês tiveram dificuldade, tá? E aqui embaixo, o que devo melhorar em, tá? Então, aqui vocês irão relatar, escrever aí em poucas palavras sobre aquilo em que vocês acham que deve melhorar, sobre que assunto é esse e o porquê que vocês devem melhorar nesse assunto, tá? Bom, meus amores, terminamos aqui as nossas atividades de hoje, tá? Façam as atividades aí com bastante calma, bastante atenção. Tendo qualquer dúvida, vocês podem perguntar a terceiro ano A em mim, terceiro ano B a tia Mirinha, tá? Então, um beijo grande no coraçãozinho de vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.